Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Mate Esporte. E vamos falar da última rodada do Campeonato Brasileiro. Vai deixar saudades do campeonato. E a gente teve a definição de Libertadores, quem vai para a Sul-Americana e os rebaixados, tá certo? Já deixa seu like, se inscreva no canal que ainda vai ter conteúdo ainda mesmo. Acabando o brasileiro, vai ter conteúdo ainda no canal, tá certo? Bom, e vamos já começar a falar do jogo que a gente teve. Lembrando, todos os jogos foram às 4 da tarde, em horários certinhos. É claro, teve um pouco de atraso na rodada de hoje. E vamos começar a falar de Grêmio e Corinthians. Grêmio e Corinthians, vitória importantíssima do Corinthians em Porto Alegre, ainda na casa do Grêmio. Corinthians que no ano passado, do Brasileiro do ano passado, venceu o Grêmio por 1-0 lá. E hoje, 3-0, o golaço do Memphis, o Yuri Alberto fazendo seu 15º gol, se igualando ao Alejandro. Os dois terminaram com 15 gols no campeonato. E um Grêmio que faltou jogar muita bola ainda para o torcedor ainda. E um resultado para o Corinthians chega a 9 vitórias seguidas, se iguala ao Atlético Mineiro e ao Internacional, que chegaram a 9 vitórias seguidas. Um feito histórico para o Corinthians e que término de campeonato brasileiro para o Corinthians. E vamos falar do jogo do Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Vitória do Atlético Mineiro 1-0 e o Atlético Paranaense caiu para a Série B pela quarta vez seguida. O Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que precisava ganhar seu jogo. O Fluminense ganhou seu jogo contra o Palmeiras em São Paulo por 1-0. Fez o resultado que precisava. E era um jogo que dependia mais dele, né, o Atlético Paranaense. Mas não foi isso que aconteceu. Um Atlético Mineiro que ganhou só de 1-0, é claro, um jogo 0-0 que não estava bom para ambas as partes. E um Atlético Paranaense que já estava meio que nítido que pela falta de desempenho do time, um time que não estava indo jogando bem, teve desperdício de pontos em casa. E o Atlético Paranaense rebaixado no seu centenário. Algo, infelizmente, muito triste, assim. Mas, de outro lado, o Bahia ganhou de 2-0 do Atlético Goianiense. Garantiu a última vaga da pré-Libertadores, já que o Corinthians já havia garantido na última rodada contra o próprio Bahia. Se classificou. 2-0 jogando em casa contra o Lanterna Atlético Goianiense, garantindo a vaga. E hoje a gente teve Flamengo e Vitória, despedida do Gabigol. O Gabigol fez o gol dele de despedida. Terminou 2-2, Alejandro fez o gol, empatou com o Yuri Alberto na artilharia do campeonato. E o Vitória que vai disputar a Sul-Americana, hein? Uma campanha excelente do Vitória. O Vitória conseguiu a proeza de todo mundo. É claro, antes de começar o campeonato já começa a falar quem vai ser os rebaixados. E o Vitória quebrou isso, não sendo rebaixado. E o Botafogo, campeão brasileiro. Finalmente o Botafogo foi campeão brasileiro. Vencendo o São Paulo por 2-1 em casa. É claro, um São Paulo que foi com o time reserva. Um Botafogo que fez o gol dele com o Savarino 1-0. O São Paulo empatou. Deu até um ânimo para o time do Palmeiras no jogo lá em São Paulo. Mas que não adiantou. O Jandrei entregou para o Gregory, infelizmente. Entregou a paçoca para o Gregory. E que o Gregory fez o gol que deu o título ao Botafogo, 2-1. Finalmente, Botafogo campeão depois de 29 anos. E merecido. Ainda mais que ganhou do Palmeiras na 36ª rodada. E fez uma campanha excelente. Excelente, digna. Botafogo que ganhou a Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro. Um ótimo ano para o Botafogo. E o Palmeiras perdeu de 1-0 para o Fluminense. O Fluminense se salvou de jogar a Série B. O Fluminense fez a parte dele, ganhou de 1-0. Mas é claro que o Fluminense vai ter que melhorar
e muito para Sul-Americana. O Fluminense conseguiu garantir vaga para a Conmebol Sul-Americana do ano que vem. E o Bragantino se livrou também, ganhando de 5-1 do Criciúma. Não tomou conhecimento. Um resultado importantíssimo para o Bragantino. O Bragantino se livrando do rebaixamento. E continuando na Série A. Mas é aquela coisa, tem que melhorar, porque agora o brasileiro, a cada ano a gente sabe que o brasileiro vai se tornando difícil e os times vão ter que ficar sempre contratando para se reforçarem durante a temporada. E a gente também teve a vitória do Fortaleza, o Fortaleza sendo o único mandante que ganhou no campeonato, como o campeonato como um todo, ganhando de 3-0 do Internacional em casa. E o Vasco ganhando de 2-1, garantindo a vaga para a Sul-Americana, ganhando do Cuiabá de 2-1 fora de casa, o Vasco garantido na Sul-Americana. E o Cruzeiro ganhou seu jogo, mas o Bahia ganhou do Atlético Goianiense. E o Cruzeiro vai disputar a Sul-Americana. E o Fernando Diniz não é mais técnico do Cruzeiro, foi demitido. Já era meio que óbvio, né? Ainda já estava meio óbvio isso, porque o Diniz, desde que chegou no Cruzeiro, não estava fazendo uma boa campanha. Ficou com o vice da Sul-Americana, não tinha ido bem com o Fluminense, deu uma decaída com o Fluminense. E no Cruzeiro foi a mesma coisa. Mesmo chegando à final da Sul-Americana, não conseguiu suportar a pressão. E ainda mais o Cruzeiro, que investiu muito no time para tentar uma vaga na pré-Libertadores, mas não conseguiu. Libertadores a gente tem Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Inter e São Paulo. Corinthians e Bahia vão disputar a pré-Libertadores. A Sul-Americana, Cruzeiro, Vasco, Vitória, Atlético Mineiro, Fluminense e Grêmio. E os rebaixados, Atlético Paranaense, no seu centenário. Criciúma e Atlético Goianiense, os dois que vieram da Série B do ano passado, foram rebaixados. E o Cuiabá também foi rebaixado, tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado a todos. Vai deixar saudades do Campeonato Brasileiro, mas aqui não vai faltar conteúdo aqui no canal, que vamos ter ainda vídeos ainda nessa reta final de 2024. Muito obrigado a todos e a gente se vê. Um forte abraço, valeu e falou! Até a próxima!